Para começar a fazer a nossa jardineira, eu vou começar com o fio cor-de-rosa. Esse aqui é o 3131, é o fio amigurumi. E a agulha que eu vou utilizar é a agulha de número 3. Então, nós vamos começar com correntes. Nós vamos fazer 59 correntes. Então, a gente começa aqui com o nó corrediço. E a partir daqui, 59 correntes. Eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminadas aqui as nossas 59 correntes. E esse tamanho é para essa boneca aqui, sem costura, que está no canal. Então, aqui, ó, a gente vai medir o tamanho da cintura, tá? Então, aqui, puxando aqui um pouquinho, a gente tem o tamanho certinho da cintura. Se você fazer para outra boneca, a primeira medida é essa daqui, é o tamanho da cintura, tá? Então, você vai fazer mais ou menos correntes, dependendo da boneca que você for fazer. Então, para essa boneca aqui, a medida são 59 correntinhas, tá? Agora, aqui nós vamos unir as nossas correntes. Verifica para ver se está tudo voltado para o mesmo lado. E aqui a gente vai emendar no primeiro ponto que nós fizemos, tá? Então, aqui no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixíssimo para emendar as nossas correntes, ó, ponto baixíssimo. Agora, uma corrente para subir. E aqui nós vamos fazer 58 pontos baixos, tá? Então, aqui a gente já usa esse primeiro ponto aqui para assumir com essa alcinha que sobrou aqui, ó, da emenda. Então, a gente já faz alguns pontos em cima dela. E aí, nós vamos fazer em toda a volta pontos baixos até a gente chegar do outro lado. Então, é só seguir com pontos baixos por toda a volta. Terminada aqui a nossa primeira carreira, e aí nós vamos unir no primeiro ponto com um ponto baixíssimo, tá? Então, unido, e agora nós vamos fazer uma corrente. No mesmo ponto de base aqui que nós fizemos a corrente, nós vamos começar a fazer a nossa segunda carreira. A nossa segunda carreira também são 58 pontos baixos, só que pegando só na alcinha de trás, ó. Então, a gente vai pegar somente na alcinha de trás e é ponto sobre ponto, tá bom? Então, a gente pega, ó, só nessa alcinha de trás, tá? Então, a gente faz isso por toda a volta. Carreira finalizada. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo para emendar a carreira. E agora, a gente vai fazer carreiras de ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer duas correntes. E no mesmo ponto de base aqui que nós fizemos a corrente, nós já vamos começar o primeiro ponto alto. Então, essas duas correntes que nós fizemos aqui, essas duas, elas não serão contadas como ponto alto, tá? Então, a gente vai contar esse aqui como ponto alto, como primeiro ponto alto. E aí, nós vamos seguir por toda a volta. E nós vamos fazer isso por mais 6 carreiras. Então, é da carreira 3, que é essa daqui, até a carreira de número 8. Então, nós vamos crescer pra cá. Ponto sobre ponto, ponto alto, nesse caso aqui. Pegando só na alcinha de trás, ó. Então, nós vamos pegar só na alcinha de trás todas as carreiras. Tá bom? Então, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto alto, pegando só na alcinha de trás. Fizemos aqui, então, as nossas 6 carreiras. Então, fizemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E aqui eu já coloquei os alfinetes aonde nós vamos subir o babado, tá? Então, nós vamos subir o babado nessa primeira carreira, vamos pular 2 carreiras, fazer mais um babado aqui nas alcinhas da segunda,
pular mais duas e fazer mais um babadinho aqui na terceira. Então, nós vamos arrematar essa parte de baixo aqui. Vamos fazer mais uns pontos baixíssimos aqui. Vamos cortar o nosso fio. E arrematar conforme de costume, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou esconder o fio. Agora, nós vamos iniciar os nossos babados, então, nós vamos virar o nosso trabalho, ó, nós terminamos assim, tá? Então, a emenda ficou aqui, então, nós vamos virar o nosso trabalho e nós vamos começar a fazer nessa primeira carreira aqui de alcinhas. Eu vou utilizar essa mesma cor, tá? Então, aqui o primeiro babado, eu vou fazer nesse mesmo cor de rosa aqui que a gente estava utilizando. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos emendar o nosso fio aqui, tá? Então, se você quiser amarrar, fique à vontade. Eu gosto de fazer assim, a gente já começa aqui fazendo duas correntinhas. E em cada alcinha dessa, nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? Então, em cada alcinha, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, na primeira aqui, a gente já tem... Vamos contar essas duas correntinhas aqui como ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada alcinha. Então, na próxima alcinha, mais 2 pontos altos. Na próxima, que é a nossa emenda aqui, mais 2 pontos altos. E assim a gente vai seguir por toda a volta. Lembrando de fazer os pontos em cima dessa emenda aqui que sobrou, para firmar bem, tá? Então, nós vamos fazer em cada alcinha dessa 2 pontos altos para iniciar esse babado, ok? Então, é só fazer isso por toda a volta. Primeira carreira aqui finalizada. Então, fizemos 2 pontos altos em cada ponto de base. E aqui, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo para finalizar a nossa carreira. Agora, nós vamos fazer mais 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos fazer 2 correntes no mesmo ponto de base, ó, no mesmo ponto de base aqui. Nós vamos fazer um ponto alto e seguir fazendo pontos altos por toda a volta, sem aumento e sem diminuições. E nós vamos fazer isso por 3 carreiras. Portanto, é essa carreira aqui e depois mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as minhas 3 carreirinhas e volto aqui com vocês para poder finalizar e fazer o acabamento desse primeiro babado. Finalizadas aqui as nossas carreiras, é o nosso último ponto aqui, nossa última emenda. E nós fizemos aqui, então, essa primeira que a gente já tinha feito. E ao todo, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Então, essa a gente já tinha feito e nós fizemos mais 3. Você pode deixar assim, ou você pode fazer um acabamento aqui. Eu optei por fazer um acabamento para ficar mais delicadinho. Então, eu vou arrematar esse fio aqui e vou trocar de fio. Eu vou pegar um outro tom de rosa um pouco diferente, tá? Um pouquinho mais escuro do que esse aqui que nós fizemos. Esse aqui é o 33, 34. E nós vamos fazer uma carreira aqui de ponto zigue-zague, tá? Então, nós vamos emendar o nosso fio um pouquinho, uns 2 pontos para trás da onde a gente terminou, da onde a gente arrematou ali, para disfarçar bem essa emenda. Então, nós vamos colocar o fio, né, emendar o fio só na alcinha de trás. E aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo, uma corrente no próximo ponto. Um ponto baixíssimo,
uma corrente, novamente no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente, e nós vamos seguir esse padrão de um ponto baixíssimo e uma corrente por toda a volta. Aí ele vai ficando esse acabamentozinho aqui super bonitinho, tá? Mas você pode utilizar também o acabamento que você quiser, tá? Então, essa carreira aqui, eu sugiro que faça um ponto zigue-zague, mas você pode fazer o que você achar mais bonitinho. Então, eu vou fazer por toda a volta e venho aqui para terminar e arrematar com vocês. Terminado aqui a nossa carreira, eu já até cortei o fio aqui, agora é só a gente arrematar e esconder o nosso fiozinho. Então, eu vou utilizar aqui uma agulha e a gente arremata. Primeiro babadinho pronto. Os outros dois babadinhos aqui são iguais. E aí, a cor também, você pode utilizar a cor que você quiser. Você pode fazer um degradê, você pode fazer uma combinação. Eu aqui, nesse segundo, eu vou utilizar o fio azul, tá? Eu vou usar esse azul aqui, que é o azul turquesa, é o 2194. E aí, nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Então, nós vamos emendar, então, nós vamos tirar esse aqui. E aí, nós vamos emendar o nosso fio aqui. Duas correntes, mais um ponto alto. E aí, nessa primeira carreira aqui, são 2 pontos altos em cada alcinha de base, tá? Então, é só a gente seguir fazendo 2 pontos altos em cada alcinha de base por toda a volta. E aí, depois, mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, essa daqui é igual a essa daqui. E a última também vai ser igual, tá? Então, eu vou fazer os 2 babadinhos e volto aqui já com os babadinhos prontos pra gente poder continuar, tá? Pra gente fazer aqui a parte de cima. Finalizadas aqui todos os babados. Então, fizemos 4 carreiras em cada um e pulamos aqui 2 pontos, né? 2 carreiras de pontos altos entre cada um dos babadinhos, tá? Então, ele ficou dessa forma. Agora, nós vamos subir, né, a parte de cima da nossa jardineira. Então, nós vamos pegar aqui, essa parte da emenda, ela vai ficar na parte traseira. Então, nós vamos medir aqui o meio, né? Então, a gente pode pegar aqui essa mesma parte aqui de trás, né, onde ficou a nossa emenda. E aqui nós vamos utilizar esse mesmo fio rosa, tá? Que nós utilizamos aqui no primeiro babado. E nós vamos fazer aqui 7 pontos baixos. Eu marquei o meio, então nós vamos fazer 3 pontos baixos para cada lado. E o do meio fica sendo o 7º, tá? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3 e eu vou inserir o nosso fio, né? Vou prender o nosso fio aqui no terceiro ponto, tá? Eu vou fazer aqui, de início, uma carreira de pontos baixos pra ficar bem firme, tá? Então, vamos fazer aqui um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro, são 7 ao todo, né? Terceiro, aí aqui bem na emenda, quarto, quinto, sexto e aqui o último, 7 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a carreira de pontos altos. Nós vamos fazer aqui 2 correntes, vamos virar o nosso trabalho. E aqui nós vamos contar essas 2 primeiras correntinhas aqui como o primeiro ponto. E nós vamos fazer 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ficaram 7 porque a gente contou esse primeiro aqui como ponto alto, tá? E nós vamos fazer aqui pra cima mais 5 carreiras. Então, é essa daqui e mais 5, tá? Então, ao todo, são 6 carreiras de pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as minhas 6 carreiras e volto aqui com vocês. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos aqui ao todo 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto, ponto alto. E agora, nós vamos fazer aquela parte da frente da jardineira, tá? Porque essa daqui é a parte de trás. Então, nós vamos fazer aqui correntes. A quantidade de correntes vai depender da altura da sua boneca, tá? Então, eu vou fazer aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Para a gente saber o tamanho exato da quantidade de correntes, a gente precisa vestir a nossa boneca e medir para ver se a quantidade de correntes que a gente fez passa pelo ombro e chega aqui na nossa jardineira, porque aqui, ó, nessa parte da saia, a gente vai colocar botões aqui para poder fixar, ó, então ela tem que estar certinha. Aqui é a parte de trás, tá? Então, aqui a parte de trás precisa estar certinha, e aí a quantidade de correntes vai depender do seu ponto, vai depender da altura que ficou a sua boneca. Então, aqui eu fiz 30 correntes, é o suficiente para minha ficar com a jardineirinha no local, né, da cintura aqui, que deve ficar. Então, aqui eu fiz as 30 correntinhas. E agora, a gente vai deixar um espaço aqui para colocar o botão. Então, nós vamos deixar 5 correntinhas aqui na ponta pra fazer a alcinha para colocar o botão. Então, a partir da agulha, eu vou contar 5 correntes e vou começar a fazer pontos baixos na 6ª corrente. 1, 2, 3, 4, 5 e vou pegar aqui, ó, na 6ª corrente. E aí, ele faz aquela alcinha igual a gente fez a alcinha do sapato. E aqui a gente volta fazendo aqui pontos baixos até chegar na base das correntes. Chegando aqui na base, agora aqui nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos até chegar do outro lado. Então, ao todo aqui são 7 pontos baixíssimos. Esse é o 4º, 5º, 6º e aqui na última corrente, 7º ponto baixíssimo. E a partir daqui, nós vamos fazer as 30 correntes novamente, né? Se o seu der mais ou der menos, você faz a quantidade de corrente da alcinha da sua jardineira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 28, 29 e 30. E aqui a gente faz a mesma coisa, deixa 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e aí a gente pega na 6ª corrente. Ó, fica a alcinha. E agora a gente volta com pontos baixos até a base da corrente. Chegamos aqui na base. Agora é só a gente fazer um ponto baixíssimo aqui no último ponto. E agora é só cortar, arrematar e esconder o fio.
Terminadas as nossas 2 alcinhas da jardineira, e agora a gente vai colocar aqui os botões que vão segurar essa jardineira. Eu vou usar esses botõezinhos aqui, tá? Eles passam bem aqui nessa casinha, então é importante que o botão, ele passe, né? Ele tenha o mesmo diâmetro dessa alcinha que a gente deixou aqui, tá? Porque se for maior, não vai ter como passar o botão. E aqui, é só a gente medir o meio. E a gente traz aqui a nossa alcinha, e aqui você coloca na posição que você achar mais adequada. Você pode colocar um pouco mais fechado, você pode colocar um pouco mais aberto, então isso aqui vai do seu gosto, tá? Eu vou colocar não tão fechado, mais ou menos com uns 3 centímetros de distância uma da outra. Eu vou marcar aqui aonde vão esses botões, para ficar mais fácil de costurar. Eu vou utilizar o fio amigurumi mesmo, mas se você quiser utilizar uma linha de costura ou uma outra técnica de costurar botão, né, que você conheça, fique à vontade, tá? Eu vou costurar aqui de modo bem simples, com o fio amigurumi mesmo. Botãozinho preso, agora é só dar o nozinho e arrematar para esconder o fio. Vamos tirar essa marcação aqui, que a gente não precisa mais. No outro botão, a gente faz a mesma coisa. Finalizado aqui, já preguei os botões. Então, agora é só abotoar aqui a nossa alcinha. E está pronto a nossa jardineira. Olha que charme que ficou a nossa peça. Super linda, né?